Fala aí pessoal, beleza? Galera, hoje lhes apresento TDA 1517. A gente encontrou esse TDA 1517 numa sucata que eu mostrei no vídeo anterior. E hoje nós vamos ver se ele funciona. Será que ele funciona? Bora descobrir então, né? Galera, então como de costume, vamos dar uma analisada no nosso datasheet, né? Nosso livro de dados ou o manual do componente, conforme de costume. Olha só, 2 de 6 watts. Então isso quer dizer que temos 12 watts de potência no total. O que dá a entender é isso, né? 2 de 6 watts. Stereo Power Amplifier. Esse aqui é da Philips. Esse datasheet, mas é para ser tudo meio padrãozão, né? Vamos ver aqui. Nada demais. Supre voltagem de 6 a 18. O típico aqui, né? Podemos dizer que o recomendado 14.4, 15 volts, né? Repetitive output corrente de 2.5 ampere. Então, essa é a amperagem de trabalho dele, 2.5 amperes. Vamos. Interessante, olha só. O RL, né? Resistência de carga de 4 ohms. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui em cima. Então ele é de 4 ohms. Olha só. O RL, né? A carga, né? O alto-falante de 4 ohms com THD aqui, ó, de 0.5, né, meio por cento, ele vai estar em torno aí de 5 watts. Isso até que é interessante, hein? Porque normalmente ele vai manter uma qualidade sonora. Na maioria dos integrados que a gente já viu aqui no canal de som, ali na casa ali de 1 watt, uma coisa assim, né? E assim, não que seja uma qualidade excelente de som, zero, é aquilo que eu sempre falo, né? 0 ponto alguma coisa é bom, né? 0.0 alguma coisa melhor ainda, com certeza, mas que nem esse aqui, por exemplo, ó, 10%. Então quer dizer, em 5 eu tenho 0.5, né? Meio watt, de meio por cento de distorção. E aqui eu já tenho 10, em 6 eu já tenho 10 de distorção, né? Então até que ele consegue manter uma qualidade razoável. Isso aqui é mais assim, parâmetros para medição, coisa do tipo. Na audição, a não ser que você tenha aquele ouvido absoluto lá, você não vai nem perceber isso aqui, tá? Aqui 10% já é embaçado, aqui a gente já começa a ficar incômodo o som. Mas 0 ponto alguma coisa já é bom, tá? Tá longe de ser excelente, mas já é bom. Então ele trabalha em 4 ohms. E perceba uma coisa, a gente tem aqui, ó, o TDA 1517, né? Aqui. E depois aqui embaixo, ó, 1517P. Então olha só, ele é duas versões, ó, um de 9 terminais e o outro de 18 terminais. Então vamos dar uma analisada aqui. Já entendi. Olha só, esse aqui é o diagrama. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá aqui. Então olha só.
Esse aqui, ele tem os terminais só de um lado, e aqui ele tem um dissipador de calor. Esse outro aqui, ele tem o terminal dos dois lados. Então ele vai funcionar parecido com o TDA. Ele vai funcionar parecido com o TDA 7267A. A gente já tem vários vídeos desse amplificadorzinho, o TDA 7267A. Não que as ligações sejam iguais, mas perceba que essa linha de pino aqui, ó, ela não tem conexão, porém ela vai servir de dissipador de calor. Então é interessante você conectar todos esses terminais no negativo, ou então disponibilizar uma parte do circuito específica para isso, tá? O integrado que eu encontrei é esse aqui, ó. Ele é pino só de um lado e aqui do outro lado é um dissipador de calor, né? Esse aqui não, esse aqui é pino dos dois lados, então eu tenho pino aqui e tem esses pinos aqui. Então a própria placa de circuito impresso ela vai funcionar como dissipador de calor, tá? Então quando for fazer, se você for construir uma placa para esse tipo de integrado aqui, é interessante deixar uma parte de cobre aqui para poder dissipar o calor dele, tá? Então tome cuidado. Não é o nosso caso, né? A gente não vai trabalhar com esse integrado aqui. Vamos lá. O que tem aqui? Ó, 18 volts. amperes no repetitivo. Então, injetado uma corrente contínua, ele foi para 4 amperes, mas o som é uma energia alternada, né? Então ele é 2 amperes e meio. O integrado tem a capacidade de dissipar aí uns 15 watts, ele vai funcionar, são 2 de 12, então são 12 watts, são 2 de 12 não, são 2 de 6, né? 12 watts, então aqui repete mesmo esquema, THD aqui de 0.5, 4, entre 4 e 5 volts, 10% ele vai estar entre 5,5 a 6, beleza? Tá, vamos lá para montar, ó, tá vendo? Aqui é uma área, a área da placa, olha só, ele tá dando aqui pra gente poder deixar para poder dissipar o calor, mas não, é do mute. Não vamos usar mute, esquece. É isso aqui que nós vamos montar, beleza? É esse carinha aqui. Ó, é esse aqui. Ele tem essa aleta aqui para prender no dissipador de calor. E aqui é o pino 1, né? Então essa marcação aqui corresponde ao pino 1. Então o que a gente vai montar é isso aqui. Então o que a gente precisa sempre, né? Sempre eu falo. Qual é a parte mais importante? Alimentação positiva, alimentação negativa. Então vamos lá. Ó, o VP aqui, né? É o positivo. Então ele está entrando aqui, ó. Perceba que ele vem direto no pino 7. E aí tem uma chavinha que vai mandar ele lá pro pino 8. Essa chavinha aqui, tá vendo aqui, ó, standby switch. Ou seja, essa chavinha aqui, se ela tiver aberta, se você desligar, né, cortar a conexão do positivo com o pino 8, ele vai acionar o standby, ou seja, ele vai desligar o amplificador. E se você acionar a chavinha de novo, ele vai desligar o standby e vai ligar o amplificador. Eu acho que isso, para você montar um amplificadorzinho, não faz muito sentido, né? Em alguns casos talvez até faça, mas nesse caso aqui não. Então esquece essa chavinha aqui e liga direto. Então o positivo é o pino 7 e o pino 8, beleza? Vamos lá. Que mais que nós temos aqui?
sinal do ground e power ground. Então aqui o 2 e o 5 é o negativo, ok? Então 7 e 8 é positivo, 2 e 5 negativo. Pode jampear um no outro aqui, beleza? Pode ligar um no outro aqui, tranquilo, tá? Então bota os dois no negativo aqui, direto no negativo, e aqui os dois aqui direto no positivo. Esse capacitorzinho aqui, ele é para estabilidade, filtragem, ruído, coisa do tipo assim, tá? Então é interessante que ele fique o mais próximo possível do terminal 7, ok? O mais próximo possível. E aqui perceba que ele está pontilhado. Perceba que ele está pontilhado aqui. Um capacitor de 2200 microfarad. Aqui está meio borrado aqui o símbolo, mas é 2200 micro. Então esse é 100 nano e esse é 2200 micro, ok? Esse que está pontilhado aqui, você pode montar ele sem o capacitor, sem esse capacitor 2200. Caso você perceba que a sua fonte não está com uma filtragem muito boa e ele está com muito ruído, aí você acrescenta esse capacitor aqui. Monta só com esse de 100 nano, tá? Ou se você, independente, quiser colocar também, não tem problema, tá? Mas não precisa. Só se começar a ficar com muito ruído. No pino 3 aqui a gente tem também, ó, um de 100 nano. Certo? Do pino 3, ó, o positivo do capacitor vai no pino 3 e o negativo vai pro negativo da fonte. O mesmo negativo que está no pino 2 e no pino 5, tá? É o mesmo negativo, ó. Aqui, é tudo o mesmo negativo, tá? Então, mais um capacitorzinho aqui de 100 nanofarad. Que mais? Entrada de áudio no pino 1, 220 nano. Aqui ele sugere um capacitor de poliéster, mas dá para você pôr um capacitor eletrolítico também, tá? Eu tenho aqui 100 nano. Eu queria saber como que ele ficaria em micro. Quanto seria esse capacitor de 220 em micro? Porque o capacitor eletrolítico normalmente você vai encontrar ele em microfarad. Normalmente, tá? Não é uma regra. Então se eu tenho, ó, 220 nano, eu quero micro, nano e pico, ok? Se eu quero o micro é acima do nano e pico é abaixo de nano. Então se eu quero subir, se eu quero saber o valor, se eu quero converter o valor dele para uma escala acima, que é o microfarad, eu vou fazer o que? Eu vou dividir por 1000. Ó. Então a gente vai procurar um capacitor. Você pode substituir esse capacitor de 220 nano por um capacitor eletrolítico de 0,22 micro, ok? Mas e se eu quisesse colocar um capacitor que fosse em valor em picofarad, por exemplo? Seria os 220 vezes 1000, ok? Então 220 1000 picofarad é a mesma coisa que 220 nano. Ó, divido por 1000 de novo, voltei lá em cima, 220 nano. E 220 nano, eu divido por 1000 de novo, é a mesma coisa que 0,22 micro. Sacou? Então, quando eu quero uma escala acima, eu divido por 1000. Quando eu quero uma escala abaixo, eu multiplico por 1000. Ok? Todos esses que eu mostrei aqui no cálculo, o valor deles é igual. Só vai mudar a escala que você vai ler,
tá? Então, ao invés de você estar lendo aqui 220 nano, você poderia estar lendo 0,22 micro, que ia ser a mesma coisa. Então, capacitorzinho aqui no pino 1 e no pino 2 a mesma coisa, um 220 nano, tá? Mesma coisa. Agora, isso aqui é uma coisa bem interessante que me chamou a atenção. Olha o capacitor de saída. O integradinho, vamos usar ele como referência de comparação, né? O TDA 7267A, que a gente já tem vídeo aqui no canal. Ele tem um capacitor de saída de 470 microfarad, tá? E olha esse cara aqui, ele tem um capacitor de 1000 microfarad. Isso é bem interessante, porque quanto maior a capacitância, mais grave ele deixa passar. Então quer dizer que ele trabalha, esse integrado aqui, ele deve trabalhar com uma frequência com frequência baixa. Ele deve chegar próximo aí dos 20 Hz, com certeza, por conta desses capacitor alto aqui, ó, capacitor de 1000 micro. Isso é bem interessante. Então, pino 4 e pino 6, só detalhe que o capacitor eletrolítico ele é polarizado, e perceba que a setinha aqui, ó, do positivo, perceba que o positivo tá em direção ao terminal do componente. Beleza? Então vamos ver ele na prática aí, que no datasheet esse datasheet ele é bem de boa de montar para uma pessoa que estiver iniciando nessa brincadeira de eletrônica aí. Acho que isso aqui esse integradinho aqui é uma ótima alternativa. Então vamos ver ele na prática. Então olha só, estamos com ele montado. A gente já viu que ele recomendado é 14 volts, né? Então vamos para 14 volts. Estamos aqui com 14.5, 100 miliamperes de consumo sem ter nada ligado. Isso é bastante. E vamos começar com o toque de violão. Estéreo, né? Então temos as duas caixinhas ligadas. Lembrando que essas caixinhas estão com alto-falante de 16 ohms. Olha! Tocando muito bem. Bom, um detalhe já que deu para notar nele é que a potência dele de entrada talvez precise de um pré-amplificador, porque olha só, aqui no meu computador aqui você pode perceber que está no máximo, o volume da placa de som está no máximo, e o volume aqui do YouTube também está no máximo. E ele não chegou a distorcer, então acredito que dê para dar mais potência ainda. Ah, lembrando que também os alto-falantes aqui estão de 16 ohms e ele é de 4, né? Então, recomendado é usar 4 ohms nele. Então, pode ser isso, né? Como a impedância do alto-falante está muito alta, porque ele foi projetado, ele não consegue chegar na potência máxima dele. Pode ser isso. Mas tocou muito bem, né? Vamos ver essa
essa eletrônica aqui tem mais grave, mais instrumento, vamos ver. Tá louco, meu? Carinha, ele é nervoso, hein? Vamos colocar outra música. Aguenta aí. Olha. E dá pra perceber bem o estéreo da música. Vocês acho que não vão conseguir perceber aí, porque eu tô gravando com o celular, né? Mas... muito bom. Você vê, tem hora que onde você acha que não vai dar nada, parece alguma coisa interessante. Bom, vamos dar uma olhada agora como é que foi a montagem. Vamos dar uma analisada, né, na montagem dele. Pessoal, vamos entender dar uma analisada na montagem então do TDA 1517. Ele é estéreo, então 2 entradas, 2 saídas, né? Galera, que é sempre, né? Sempre falo, o mais importante de tudo é a alimentação positiva, a alimentação negativa. O resto a gente vai dando um jeito depois. Então, a alimentação positiva, pino 7 e pino 8. O pino 8 é para fazer o stand-by, certo? Como não iremos utilizar o stand-by, nós vamos ligar direto. Deixa eu tirar esse capacitorzinho daqui. Ó, nós vamos ligar direto, tá? Então vamos lá. Se ele é de 9 pinos, se ele é um integrado de 9 pinos, então se a gente pegar aqui, ó, do último, olha lá embaixo lá, ó, 9, 8, 7, ok? Então olha só, o positivo está chegando no pino 7 e aqui, ó, tem um jumper no pino 8. Se eu tirar esse jumper aqui, colocar uma chavinha, eu vou ativar e desativar o standby, mas eu não vejo necessidade de standby nesse tipo de montagem, então tá ligado direto, tá? Então aqui, ó, pino 8 e o pino 7, ok? Positivo vai direto o pino 8 e pro pino 7. Negativo. O negativo é o pino 2 e o pino 5. Mesma coisa aqui, ó. Pino 1, certo? Esse aqui é o pino 1. Olha lá. Então temos aqui, ó, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4 e pino 5. Então o negativo chega através desse pininho, desse cabinho verde aqui, no pino 5, e aí através desse jumper aqui, ó, ele deriva para o pino 2, tá? Então tá o pino 5 e o pino 2 ligado no negativo, certo? Então beleza, a gente já garantiu que e lembrando, aqui tá a minha linha de negativo e aqui tá a minha linha de positivo, tá? Então tranquilo, né? Já garantimos que ele está no seu, cada um no seu respectivo lugar, ok? Então agora vamos pensar o seguinte: esse aqui, ele é para quem está iniciando, é super recomendado. Ele é muito fácil.
tem uma potência até que razoável e a qualidade sonora dele não é das piores não, tá? É boa. Ele baixa, desce ele consegue reproduzir bem as frequências baixas. Então vamos lá. É muito simples, na verdade, né? O funcionamento dele. Então vamos começar pela entrada. Então temos aqui, ó, no pino 9 a gente tem a entrada, tá? Então como que funciona aqui, ó? O negativo do capacitor eletrolítico tá aqui no pino 9 e o positivo do capacitor tá ligado a esse cabinho aqui, ó, que é só para facilitar a conexão na placa, tá? Eu poderia já entrar direto aqui com o fio que vem do meu computador. Só que daí como ia ficar um fio de cada lado, tá vendo? Porque esse aqui é a outra entrada. A gente pode dizer assim, ó, entrada do lado direito e entrada do lado esquerdo. Então ia ficar muito longe, ia ficar ruim, tá? Então eu coloquei esse cabinho aqui só para ficar fácil a conexão. Mas então o positivo do meu sinal de áudio, ele vai entrar aqui, ó, na perninha do capacitor. Capacitorzinho de 0.22 microfarads, tá? Ele é um capacitor de 220 nano. Olha só, esse aqui é o... Não é esse aqui não. Esse aqui é o capacitor que estava na placa do fabricante, tá? Ele tem um usinho aqui de micro, mas só que ele não tem o zero aqui, então parece que é 22 micro, né? Mas é 0.22 micro, tá? Se você converter, vai dar 220 nano. Ok? Então, vamos lá. Entrada do lado direito. Tá aqui. Entrada do lado esquerdo. É a mesma coisa, né? A do lado direito. Então, o pino 1 é a entrada. Então, olha lá. O pino 1 é a entrada. Ele tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Pino 1 vai... O negativo do capacitor vai ligado aqui, ó, no pino 1. E o positivo do capacitor tá vindo aqui, ó, para facilitar a entrada. Então, essa é a entrada do lado esquerdo, beleza? Lá, agora vamos lá, saídas. A saída é o pino 4 e o pino 6. Então, estamos aqui, ó. Se o verde é o negativo e é o pino 5, então do lado dele aqui, ó, olha só. Se o verde aqui é o pino 5, lembra que a gente viu? Que é o negativo. Esse aqui é o pino 5 e esse aqui é o pino 2, certo? Ó, esse é o 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então desse lado aqui, esse aqui é o 4 e esse do outro lado aqui é o 6, tá? Que são as duas saídas. Então ela vem daqui, ó, ela sai para cá, ela vem para a parte positiva do capacitor, ok? E a parte negativa do capacitor é onde eu vou conectar o positivo do meu alto-falante. Da parte do 6, a mesma coisa. Ela vem aqui e vai entrar no terminal positivo do capacitor. O terminal negativo do capacitor é onde eu vou conectar o positivo do meu alto-falante. O negativo do alto-falante vai aqui, ó, conectado no negativo da fonte, ok? O negativo nesse amplificador, o negativo é comum. Tem vários amplificadores de televisão que você não pode conectar o negativo do alto-falante direto com o negativo da fonte, tá? Nesse caso aqui pode. Não só pode, como deve, tá? E esse capacitor aqui, ele é o de 100 nano, que vai entre o positivo e o negativo. Esse capacitor aqui é para tirar ruído, dar maior estabilidade, coisas do tipo. Então ele é recomendado que ele fique o mais próximo possível do integrado, tá? Então não adianta nada você pegar esse capacitorzinho aqui e aí você bota ele aqui no canto aqui, por exemplo.
Aí eu ligo aqui com o fiozinho lá no positivo, ligo lá junto lá. Não adianta, tá? Não adianta. A sorte que esse aqui, olha só, se a gente analisar, ele olha que ele coloca ele na placa, ó. Tá vendo que ele fica, ó, ele fica conectado aqui, ó, nesse primeiro, o terminal dele fica aqui, ó, na primeira linha aqui, aí ele pula um, conecta na outra, tá vendo? Que é exatamente a distância aqui, ó, entre o positivo e o negativo, ó, olha só. Então tem aqui, aí pula um, conecta no positivo. Então ele deu certinho aqui, ó. Vou botar ele aqui. E lasqueira. Ó, ele deu certinho. Olha lá. Então ele está conectado na direção aqui do pino 5, né, que é o negativo, e aí o outro lado dele é no positivo aqui, no pino 8. Esse é um capacitor de poliéster, você pode colocar ele de cerâmico também. Ele é ou um eletrolítico também, você pode colocar. Valor muito baixo aqui, eu acho que você nem vai encontrar eletrolítico para isso, mas enfim, se você achar pode colocar também, tá? E aí a polaridade é a coisa mais lógica do mundo, né? Se essa aqui é a negativa e esse aqui é o positivo, então a hora que você for por um capacitor eletrolítico, você vai pôr o negativo para cá e o positivo para cá, né? Tem nem o que ver. Mas olha isso, galera. Olha só. E são dois canal de 6 watts, ou seja, ele é de 12 watts de potência. Não é aquela potência que você vai sair disparando alarme na rua, né? Lógico, não é isso. Mas para você montar um sonzinho aí para você ouvir dentro do seu quarto aí, com certeza vai tocar muito bem. E olha aqui. Vou apagar a luz do celular aqui. E olha só, a gente precisa começar a entender isso aqui, ó. Deixa eu tirar ele aqui. Olha isso. Isso que tá aqui é o mesmo que eu montei aqui. É o mesmo que tá montado aqui, tá? Então a gente tem que começar a entender que esse diagrama aqui é para ficar mais fácil de ser exemplificado, ok? Então esse diagrama ele tá exemplificando as ligações dessa peça. Então quando eu olho aqui, por exemplo, aí veja aqui o pino 1, eu sei que o pino 1 é esse carinha aqui, ó, pino 1, tá? Por que eu sei que o pino 1 é aquele carinha ali? Liga de novo. Por que eu sei? Primeiro porque ele tem esse rebaixo aqui, ó. Todos os integrados tem esse rebaixo aqui como referência, tá? Então toda vez que você vê uma marca dessa aqui em um integrado, ó, igual essa daqui, você sabe que se você pegar ele assim, por exemplo, você vai saber que o primeiro do lado esquerdo é o 1. Sempre vai ser assim. Melhor se consultar o datasheet, tá? Mas você sempre pode usar com essa regra. Então, precisa entender isso. Pino 1 tá aqui? Tá, então o pino 1 é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o pino 1. E o pino 2? Aí você vem aqui, ó, olha o pino 2 onde ele tá desenhado aqui. O pino 2 tá aqui. Então o pino 2, você vai vir aqui, então você vai contar, ó. 1, 2, e assim vai, né? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu percebo que às vezes a galera tem uma dificuldade em entender isso. E às vezes a gente precisa fazer um esqueminha mais parecido com isso aqui, porque senão a pessoa não consegue entender isso aqui. Mas tenta conseguir linkar uma coisa com a outra, tá? Ó, saída aqui, ó, pino 4 e pino 6. Aí você vai vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Pino 4 tá aqui. Pino 5 é negativo, né? E o pino 6 está do lado aqui, tá? Então tá aí o nosso integradinho. Pessoal, vocês perceberam que tava faltando alguma coisa? O capacitorzinho do pino 3, né? A gente não tinha colocado ele ainda. Então olha só.
aqui para não ficar dando esses estralos. Então é esse capacitorzinho aqui, ó. Acabei de colocar ele agora pra gente ver o que acontece com ele, ó. Tá vendo aqui? Então, através desse cabinho verde aqui, ó, estamos conectando aqui no pino 3 do amplificador, ó. Tá vendo aqui? Então, lembrando que esse aqui, ele é eletrolítico, tá? Então ele tem polaridade. Então você tem que tomar cuidado com isso. O negativo vem pro lado, o positivo vai ficar pro lado do terminal do integrado, tá? Então, esse lado aqui é o positivo. Tá conectado ali, ó, naquele fiozinho verde que tá indo lá no pino 3. E o lado negativo dele, né, que é esse carinha aqui, ó, tá conectado aqui, ó, nesse fiozinho verde que tá vindo aqui pro negativo. Vamos ver o que acontece da gente usar ele. Será que muda o som? Vamos ligar aqui de novo. Olha que somzinho bacana, né? Não precisa escutar ele super alto, né? Um volume assim já é o suficiente para você poder curtir de boa. Mas olha só, eu vou desligar o cabinho aqui, ó. Presta atenção no som. Desliguei, eu vou ligar de novo. Pera aí, acabou a música. Sinceramente, galera, não percebi nada de diferente, tá? Mas é o que o fabricante tá pedindo, né? Então eu acho que é interessante considerar colocar ele, tá? Mas se tiver desligado, olha, também funciona. Talvez dê algum problema se funcionar a longo prazo, né? Pode ser que dê algum problema, tá? Então eu aconselho que use, ok? Então no pino 3 também vai um capacitorzinho de 100 microfarads. Aqui também a amperagem, ó, não muda em nada, ó. Vou desligar ele, ó. Desliguei. Parece que ela sobe um pouco mais sem o capacitor, mas não sei se é só, tá? Esse é o capacitor do pino 3. O resto, os outros capacitores são muito importantes, não podem ligar sem eles, tá? Aí o do pino 3 fica a seu critério. Eu considero que deva ligar, tá? A minha recomendação é use o capacitorzinho que vai no pino 3 sim, tá? Mas aí fica a seu critério. Eu vi algumas montagens que a galera não tá usando. Mas tá aí, ó, funcionando bonitinho. Galera, então esse foi o TDA 1517 que retiramos daquela sucata do vídeo anterior. Galera, aproveite as oportunidades. Às vezes onde a gente menos espera, vem algumas coisas bem interessantes. E esse integrado ele é bem fácil de montar. Eu acho que ele é ideal para quem está começando. É uma montagem bem de boa. Então para quem está começando vai ser muito simples fazer a montagem dele. Galera, valeu, falou e até mais. E vamos ver, né, o que o destino nos reserva aí para as próximas experiências.